Olá, segundo ano, tudo bem? Então, há mais uma aula que a gente vai ver, né? Agora é referente já ao material do segundo bimestre. E são as aulas 13 e 14, ok? Que fala sobre argumentação. Essa argumentação vai ser dividida essa aula em mais uma aula, tá? Então, a gente vai entender o que é argumentação e quais são os recursos de persuasão para que essa argumentação ocorra, ok? Então, vamos ver aqui. Vamos entender o que é argumentação primeiro, né? A argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém para que esse tenha a opinião ou comportamento alterado. Então, a argumentação é isso aí. Então, a gente vai entender o propósito dessa argumentação. Vocês já observaram que no dia a dia, quantas pessoas hoje partem para violência, né? São impulsivas. Então, é falta de argumentação, né? Então, essa argumentação vai nos ajudar nesse sentido no dia a dia, né? A gente poder tentar convencer alguém, né? E que isso tenha como culminância algo bom, né? Diferentemente do que está aí, de tanta violência. Então, usando o argumento para que as coisas ocorram de maneira prudente, vamos dizer assim, né? Então, sempre que argumentamos, temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós. Nós, professores, né? A gente, o tempo todo a gente usa essa argumentação, né, para convencê-los, para que o nosso conteúdo a ser colocado para vocês seja entendido da melhor maneira e que convençamos vocês a entendê-lo como a gente entende, né? Por isso que muitas vezes a docência é difícil, porque existem várias maneiras de se entender algo. Então a gente tenta convencer vocês de alguma maneira, né? E muitas vezes não é entendido do jeito que a gente quer. Mas vamos entender aqui como é que isso ocorre. No momento da construção textual, os argumentos são essenciais, né? Então, esses serão as provas que apresentaremos com o propósito de defender nossa ideia e convencer o leitor de que essa é a correta. Então, essa maneira de convencer é que vai ser isso aqui que foi colocado. É que vai provar realmente se o que eu estou dizendo é legal. Se o que eu estou dizendo é compatível com o que realmente eu me proponho a convencer, tá? Há diferentes tipos de argumentos e a escolha certa consolida o texto. Então, a gente vai ver que tem vários tipos de argumentos. Vai depender de quê? Do meu público, vai depender da situação que eu estou vivendo. Então, cada tipo de argumento vai deixar ou meu texto consolidado ou a má escolha desse argumento vai me levar a situações ruins. Vamos ver aqui. Então, a argumentação, ela é própria da dialética e é acionada para decidir qual das propostas em disputa se revela como mais provável, mais benéfica, mais útil, né? Então, a dialética é próprio da capacidade da oratória, né, de se expressar, de se sair bem, tá? Então, a argumentação é a própria dialética, tá? Essa capacidade de argumentar. A dialética é um esforço para aplicar o conhecimento para atuar nas controvérsias, é o que nós falamos lá no começo, nos conflitos de interesse, né, por exemplo. Então, é ela, a dialética, que faz com que num conflito, eu vou usar de todos os recursos para que eu possa me sair bem, tá? Onde ocorre muito isso, né? O advogado, quando ele é capaz de usar bem essa dialética para convencer, tá? Então, o que ele visa? Qual é o objetivo? Optar pela melhor solução possível. Não necessariamente a verdadeira, que é o caso da lógica. Então, a lógica
requer recursos do raciocínio lógico, raciocínio óbvio. Já a dialética não, né? Ela parte mais para aplicar esse conhecimento da oratória, tentar envolver. A lógica não, ela parte do princípio da razão. Nem a que contém a melhor explicação para fenômenos que se repetem com regularidade, que é o caso da ciência. Então a dialética vai fugir, né? A argumentação vai fugir disso aí. Vai fugir do raciocínio lógico e vai fugir dessa ciência, onde tem o passo a passo da ciência, né? Que é pesquisa, prova, levantar hipóteses. Então, a dialética, essa argumentação, ela vai fugir a isso aí, ok? Bom, para que haja essa argumentação, é necessário seguir alguns passos para a gente poder entender como que se convence, como é que eu posso utilizar os recursos próprios para que eu mantenha respaldada as minhas provas, né? Então, através da demonstração, do convencimento e da persuasão. Então, são esses 3 pontos. Vamos entender. A demonstração é o quê? É a operação acionada para obter provas objetivas de que é verdadeira uma proposição. Então, é quando eu deixo claro quais são as provas para respaldar o meu argumento. Então, eu vou ali mostrar, eu vou determinar onde estão. Aí vem o convencimento, que é decorrente de quê? Da demonstração. Consiste na aceitação de tese confirmada por provas, o que não significa necessariamente uma adesão. Então, o convencimento, eu vou precisar da demonstração para que eu aceite essa tese confirmada, o que não significa necessariamente que alguém vai aderir a esse meu convencimento, mas ele entende, tá? Ele entende. Qual é a persuasão? O que é isso? É a adesão à proposta, mas bem argumentada, assumindo-a na prática. Então eu vou aderir àquilo que foi bem argumentado, mas eu mostro isso de modo prático. Como é que eu vou fazer isso, né? Bom, só funciona como argumento algo que é tido e reconhecido como valor positivo pela cultura que circula o texto. Não vai adiantar eu tentar persuadir um público onde é dito algo distante da cultura desse público. Então, fica claro que ali não vai haver a persuasão e o meu argumento vai ser falho, tá? Daí, a necessidade de se conhecer o auditório a que se destina a mensagem. Então, é necessário que eu conheça meu público, que eu conheça de que maneira aquilo vai ser expresso, se eu vou ter certeza que aquilo vai ser ouvido ou não, né? Então, não adianta eu impor algo que o meu público não conhece. Então, aquilo ali eu não vou servir de argumento para persuadir, né? Mesmo eu demonstrando e tentando convencer, porque é algo longe da cultura do meu público, ok? Bom, como assim auditório, né? O auditório é aquilo que eu vou usar para que eu possa ser ouvida, público. Então, tem o auditório particular e o auditório universal. O auditório particular é aquele mais restrito, cujas crenças e valores o orador conhece. Então, é onde eu vou colocar uma ideia, mas aquela ideia, naquele meu público, todos conhecem. Todos conhecem aquela cultura, sabem de onde vem o procedimento, de que maneira aquilo vai ser colocado. Então, isso é auditório particular, tá? Agora, o auditório universal já é mais difícil, né? Por quê? Porque ele é mais amplo, é formado por pessoas que o orador não conhece, portanto, não permite o uso de uma argumentação direcionada a um grupo específico. Então, quando eu tenho um auditório multicultural, o que ocorre? Eu não tenho certeza se o que eu falo vai chegar até ele, se eu vou conseguir convencer, né? Se eu vou persuadir esse público, ok? Bom,
Aqui vão ser elencadas várias estratégias argumentativas que não terminam aqui. Aqui só foram pontuadas algumas que, no estudo das provas do Enem, se discutiu-se muito sobre esses pontos. Aí foram elencando de acordo com o que foram aparecendo nos vestibulares e no Enem, tá? Então, as estratégias argumentativas são tentação, intimidação, a sedução e provocação. Então, a gente vai entender uma a uma para a gente saber como é essas estratégias, ok? O que é a tentação? A tentação, o orador opta por dotar o objeto com a maior atratividade possível. Se a gente fizer uma viagenzinha 2016, em março, quando estava muito em voga sobre a Operação Lava Jato, houve várias estratégias utilizadas, né? Houve a tentação, que é onde eles oferecem a delação premiada, né? Então, o que acontece? A pessoa fica tentada a aceitar o que é proposto. Então, ali há uma tentação. Houve intimidação, também é exemplo de intimidação, quando dizem, o que é isso? É o orador ameaça o auditório, revelando perdas, caso não dê adesão à proposta. Intimidação? Sim. Na Operação Lava Jato? Sim, teve. Por que eu estou colocando? É porque nessa situação, né, houve esses pontos todos, houve, né, essas estratégias argumentativas. Quando intimida, quando fala assim, você fez isso, mas se você não colocar da maneira como foi proposta, isso não vai acontecer. Então, revela que ele ameaça o auditório, revelando perdas, caso não dê adesão à proposta, ok? Sedução. O que é a sedução? O orador tenta persuadir por meio da exaltação das qualidades especiais do auditório. Então, ele usa recursos em que ele coloca a qualidade, ele evidencia a qualidade para ele ter o que ele quer, né? Então, houve a sedução quando... Deixa eu dar só um exemplo para vocês aqui, ó. Num dos jornais da Rede Globo, o repórter dirige-se a um comentarista da sucursal de Brasília, dizendo assim, ó, Fulano, você é tão habituado a lidar com questões que envolvem política e ações policiais, como explica esse fato, nunca visto no Brasil, de tantas prisões de gente famosa? Então aqui é uma sedução, né? Porque ele enalteceu as qualidades do auditório, ok? E o que é a provocação? Ela vai ser o oposto da sedução. O orador coloca sob suspeita a competência do auditório, atingindo o seu brio, né? O auditório se sente persuadido a provar o contrário. Então, também houve essa provocação, né? Então, esses recursos, né, essas estratégias que foram colocadas, não se encerram aí, né? Aqui foram só alguns pontos que foram elencados para vocês entenderem. De que modo isso vai estar presente na produção textual? Várias estratégias dessas podem ser usadas. Vai depender do que você quer, né? Como objetivo. De que maneira essas estratégias vão estar presentes em questões dos vestibulares? De que maneira? Então, coloca-se lá, né, as questões, o enunciado, e muitas vezes você observa que eles estão fazendo esse recurso com vocês. Ou usa o recurso da tentação, ou da intimidação, para você verificar dentro daquelas opções qual é a estratégia utilizada em determinado texto. Ok? Bom, então essa argumentação é para vocês usarem e para tentarem entender de que maneira esse recurso é utilizado, tá? O que você vai fazer agora? Depois de dadas, do conteúdo, de ser trabalhados esses conceitos, você vai ter como recurso
o aprofundamento do livro-texto. É nele que você vai utilizar diferentes modos, esses argumentos. Você vai entender de que maneira cada texto trabalha essa argumentação. Então, aqui é a hora de aprofundar o conteúdo. Então, é nele que você vai deixar claro: ah, entendi por isso. Por que determinado texto é de uma maneira e o outro texto é de outra, né? Então, a argumentação aprofunda-se aqui no livro-texto, tá bom? Depois de aprofundado, você vai fazer as questões relativas a esse assunto, tanto as tarefas mínimas como as complementares, ok? E, por último, tentar fixar muito mais o conteúdo no seu caderno de exercício, né? Que aqui tem questões atualizadas, as questões estão antenadas com esse assunto e você vai verificar de que maneira os vestibulares cobram esses conteúdos, tá? Então, é um modo diferente, tem vários exercícios aqui que vocês podem testar seus conhecimentos, né? Saber como é que vocês estão. Bem como nas aulas de produção de texto, que a professora vai auxiliar vocês a utilizarem esses argumentos, ok? Beijos, até a próxima!